palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Olá, boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais um programa, o nosso programa da leitura orante da Palavra de Deus. Eu recordo sempre que o nosso objetivo é chegar ao ponto de nós meditarmos ao redor da Palavra de Deus, a partir daqueles 4 passos da metodologia da leitura orante, da Lexio Divina. A gente não esquecer, viu? Está sendo mesmo bastante repetitivo, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Agora, o nosso percurso metodológico tem abordado também questões de introdução às Sagradas Escrituras, com a finalidade de fornecer os instrumentos ali suficientes para a gente se ocupar, sobretudo, quando estiver fazendo a oração, daquele primeiro passo que é a leitura. É compreender o texto no seu contexto, saber quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu, que forma ele usou quando escreveu. Isso é a pergunta sobre o gênero literário. Então, depois dessa apresentação geral que está fazendo sobre as Sagradas Escrituras, como introdução, aí sim acredito, a gente poderá dar o passo seguinte, que é aquele de aplicar mesmo tudo isso, todo esse conhecimento que a gente tem adquirido, que a gente tem partilhado, a colocar tudo isso a serviço da oração. E então a gente espera um tempo não distante, né, de um breve tempo, a gente já poder fazer os exercícios mesmo da leitura orante da Palavra de Deus. Nos encontros passados, a gente estava fazendo uma espécie de introdução às várias partes do Antigo Testamento. Eu gostaria hoje, então, de completar essa introdução ao Antigo Testamento e, quem sabe, já avançar também para o Novo Testamento, que é a segunda grande parte das Sagradas Escrituras cristãs. Então, para recordar os encontros passados, o Antigo Testamento ele é subdividido em 4 grandes partes, a saber, o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e o bloco chamado de profetas, que são livros proféticos, profetas escritores. E ao falar desses blocos, nós falamos que eles vêm de 2 grandes tradições, né? A tradição hebraica, com os 39 livros escritos em hebraico, e também da tradição grega, com aquela Bíblia que nós conhecemos, versão grega dos 70. E então o Antigo Testamento Católico ele é tradução, claro, dos 39 livros escritos em hebraico e mais 7 livros que vêm da versão grega dos 70. Você recorda que a versão grega dos 70 tem esse nome porque foram 72 sábios que foram levados para Alexandria, no Egito, para traduzir a Bíblia hebraica para judeus que queriam continuar cultivando a sua fé no Deus, né, no Deus Adonai, Deus Javé, mas tinham perdido a língua, né? Quer dizer, não sabiam mais hebraico nem aramaico. A sua língua agora era a língua grega. Então eles sentiram a necessidade de traduzir as escrituras sagradas para a língua grega. Então veja bem, que a Bíblia grega é a Bíblia hebraica, quer dizer, é a Bíblia hebraica traduzida para a língua grega e traduzida para judeus. Não eram os judeus, podemos dizer assim, né? Nós temos então nesse tempo judeus de língua hebraica, né? Jerusalém, ali, Palestina, e judeus de língua grega, ou seja, são aqueles que vivem fora da Palestina. Especificamente, aqui estamos falando daqueles que viviam no Egito, em Alexandria. E eram eles, então, que usavam esta que nós conhecemos como Bíblia grega, Bíblia versão grega dos 70 ou Septuaginta. Muito bem. A gente falava, então, que a composição do Antigo Testamento Católico vem dessas 2 Bíblias, a Bíblia hebraica e da Bíblia grega. E essa composição do Antigo Testamento católico difere exatamente da composição do Antigo Testamento protestante, exatamente por conta de 7 livros que fazem parte nós chamamos cânon católico, ou seja, da lista de livros sagrados segundo o catolicismo, e 7 livros que não fazem parte da lista dos livros sagrados do protestantismo. Eles também não fazem parte, claro, da Bíblia hebraica.
Os católicos chamam esses livros, estes 7 livros, já já a gente vai, né, recordar quais são eles. Nós os chamamos de deuterocanônicos, palavrão mesmo, né, no sentido de uma palavra grande. Deuterocanônicos, uma palavra grega que significa exatamente uma espécie de segundo cânon, que, claro, é uma palavra que não é muito adequada para designar esses livros, porque não é que existissem, não é que existiram 2 cânones católicos, né? Existia um cânon. E agora, esses livros têm esse nome particularmente porque houve uma certa dúvida, houve um debate acerca da sua canonicidade. Então, digamos assim, que eles foram inseridos num segundo momento no grande cânon católico, católico-cristão. Então, por isso eles são chamados de deuterocanônicos. Quando você vai na internet, né, e vai pesquisar sobre, se você pesquisar agora mesmo, né, depois daqui, deuterocanônicos, vão aparecer esses livros ali. Mas eles vão ser chamados, pelo protestantismo, de livros apócrifos. Então, se você digitar livros apócrifos do Antigo Testamento, certamente estes 7 vão estar ali inseridos. Você já sabe que esse é um site, né, de origem protestante, porque eles não consideram esses livros como sagrados, e os livros que não são considerados sagrados, eles são chamados de apócrifos. A palavra apócrifo, ela etimologicamente significa aquilo que é escondido, aquilo que era reservado para uma leitura pessoal, aquilo que não servia para a leitura pública, por exemplo, a leitura na sinagoga, a leitura na igreja, a leitura na liturgia, mas podia ser lido reservadamente em casa, como uma leitura pessoal. É claro que, com o passar do tempo, a palavra apócrifo passou a designar aquilo que não era inspirado, aquilo que não era sagrado. De modo que hoje, quando nós nos referimos à literatura apócrifa, tratando de literatura bíblica, significa aqueles livros que não são inspirados, que não são considerados sagrados, que não fazem parte da Bíblia, do cânon das Sagradas Escrituras. Então, cuidado, quando você fizer uma pesquisa e botar livros apócrifos, pode ser que apareçam estes 7 livros que, para os católicos, são sagrados. Quero falar um pouco sobre isso hoje. Pois bem, então, veja que a partir do seguinte ponto, né, que a Bíblia grega, ela era também Bíblia judaica. Então, é como se os judeus tivessem não 2 Bíblias, mas uma Bíblia escrita em hebraico e uma Bíblia escrita em grego. Só que essa Bíblia escrita em grego, ela tinha mais livros do que a Bíblia hebraica, porque tinha alguns livros ali que foram considerados inspirados também, né, em língua grega. Vejam bem, a pergunta primeira, né, é por que os judeus, depois de um tempo, porque não foi assim desde o início, há testemunhos, viu? Eu posso citar o livro Bíblia, Palavra de Deus, de Valerio Manucci, um escritor, já claro, um autor italiano, que tem uma espécie de manual, viu? Esse livro é um manual de introdução às Sagradas Escrituras. Valerio Manucci, Bíblia, Palavra de Deus é o nome do livro. E ele relata, né, que judeus, mesmo depois dos evangelhos, quer dizer, mesmo depois do cristianismo, continuaram usando a versão grega dos 70. Então, era uma Bíblia em uso. No tempo do Novo Testamento, eu já falei isso, era uma Bíblia muito usada, tão usada que os autores do Novo Testamento, quer dizer, os autores cristãos, usavam esta Bíblia. Vejam bem, os autores cristãos usavam a Bíblia grega dos 70. Mencionei, inclusive, que a maioria das citações, né, do Antigo Testamento presentes no Novo Testamento são da Bíblia grega. Quer dizer, os evangelistas, quando querem citar um texto do Antigo Testamento, eles não vão buscar esse texto na Bíblia hebraica, vão buscar esse texto na Bíblia grega, porque eles estão escrevendo em grego. Então, certamente, em vez de traduzir, né, eles já pegam a citação que já foi traduzida. Então, é a Bíblia de uso, é a Bíblia dos primeiros cristãos. E talvez por isso mesmo, porque o cristianismo, você sabe, no início ele surge de algum modo com oposição ao judaísmo, ou vice-versa, né? Quer dizer, o judaísmo não aceita que Jesus, né? Não aceita Jesus como o Messias. Vamos falar disso em outro momento, né? Jesus para eles é um profeta, um homem, sim, um homem reconhecido diante de Deus, mas não é o Messias para o judaísmo.
E então, claro, o cristianismo vem a partir de Cristo. Então, os evangelhos falam realmente dessa oposição que há entre judeus e cristãos, entre cristãos e judeus. Isso, no início dos séculos, né, foi bastante, quer dizer, no início do cristianismo, quero dizer, isso foi bastante forte, de tal modo que parece que foi esse conflito que levou os judeus a refutarem mesmo a Bíblia grega dos 70, porque os cristãos, de algum modo, quer dizer, os judeus, né, que se tornam cristãos, o cristianismo vem dali, eles acabam assumindo essa Bíblia, não é? Porque o evangelho ali depois é pregado em ambiente grego, escrito em grego, etc. Então, é como se a Bíblia grega, a versão grega dos 70, tivesse tornado a Bíblia dos primeiros cristãos. E aí os primeiros cristãos tiveram forte oposição ali do judaísmo, e talvez o judaísmo tenha, né, se afastado um pouquinho da Bíblia grega, exatamente porque essa Bíblia ela quase que identificava os cristãos. Mas há relatos que mesmo depois do cristianismo, quer dizer, nos primeiros séculos, né, do cristianismo, os judeus usavam e citavam essa Bíblia grega, chamada versão grega dos 70. Pois bem, e a pergunta é assim, depois o judaísmo define, né, os critérios de canonicidade, os critérios de inspiração. E aí, de uma maneira muito simples, posso dizer o seguinte, para que um livro fosse considerado inspirado para o judaísmo, quais eram as condições, quais eram os critérios? Tem dois critérios fundamentais. O primeiro, o primeiro critério ele é geográfico, ou seja, para que um livro seja considerado sagrado, portanto inspirado, ele tinha que ser composto, ou seja, ele tinha que ter nascido dentro do limite geográfico da Palestina. Quer dizer, ali, estamos ali no ambiente de Israel, quer dizer, ali, geograficamente naquele território. Então, se o livro nasceu naquele território, então ele tem aí um ponto a favor da sua canonicidade. Estou resumindo, viu? Claro que tem muito mais coisas. Um segundo critério absoluto é que o livro, para ser considerado inspirado, tinha que ser escrito ou inspirado em língua hebraica ou língua aramaica. E aí, então, fundamentalmente, esses princípios também eu trago lá do livro de Valério Manucci, Bíblia, Palavra de Deus. Então, esses dois princípios são os fundamentais. Tem que ser escrito em hebraico ou aramaico e dentro do ambiente geográfico da Palestina. Vejam bem, então, a gente olha para esses livros gregos, estes 7 dos quais vamos falar agora. Eles nasceram em grego, portanto, estão fora. E nasceram na Alexandria, no Egito, portanto, fora também do critério da geografia. Então, por esses dois motivos, quer dizer, por esse motivo principalmente, né, não foram escritos em hebraico nem aramaico e não foram escritos dentro do ambiente geográfico da Palestina. Por estes motivos, então, estes 7 livros foram rejeitados como livros inspirados, como livros sagrados e, portanto, não fazem parte do cânon judaico. Então, o cânon judaico, ou a Bíblia judaica, ou Bíblia hebraica, ela é composta, então, de 39 livros, que são aqueles 39 livros do nosso Antigo Testamento que foram escritos em hebraico ou aramaico. E você se pergunta, e o protestantismo, por que não os acolhe? Pelo mesmo motivo. Então, é uma questão mais profunda que a gente vai abordar um pouco mais para frente, viu? A discussão. Mas, em princípio, dito de maneira simples, que para o Antigo Testamento, o protestantismo segue o judaísmo, ou seja, não aceita como inspirados os livros que os judeus também não aceitaram como inspirados. E realmente, quando nos primeiros séculos do cristianismo, havia uma discussão se estes livros deuterocanônicos se eram inspirados ou não. Houve, inclusive, católicos, né, padres da igreja, que aceitaram e outros não aceitaram. No final, nós vamos falar disso outro momento, no final eles sim fazem parte do cânon e têm seus critérios. A pergunta é que fica, né? E quais são os critérios, quais são os princípios para que um livro seja considerado inspirado, seja considerado sagrado para a Igreja Católica? Nós vamos falar disso em outro momento. E o certo é que, para ver como essa questão foi bastante discutida, que só no Concílio de Trento, quer dizer, muitos séculos depois do cristianismo, é que foi fechada a questão do cânon. É ali, no Concílio de Trento, que nós temos a lista final, né, dos livros considerados sagrados. O Concílio de Trento, exatamente, surge nesse contexto do debate, né, do debate do protestantismo. Então, é ali que se sente a necessidade de finalmente dizer, olha, a lista dos livros sagrados do catolicismo, a lista é esta. E inclui
estes 7 livros? Agora, olhando para um pouco para esses 7 livros, nós temos ali, você já deve recordar, né? É Judite, Tobias, os 2 livros dos Macabeus, é o livro de Baruque, é o livro do Eclesiástico, que na Bíblia de Jerusalém, perdão, na Bíblia da CNBB é também chamado de Sirácida, e o livro da Sabedoria. Então, estes 7 livros são 2 sapienciais, são 4 históricos e um profeta, que é o profeta Baruque. Então, estes 7 livros só estão no Antigo Testamento católico. Não fazem parte da Bíblia judaica, não fazem parte da Bíblia protestante. A grande diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante é essa. A Bíblia católica aceitou estes 7 livros como livros inspirados. A Igreja protestante, não. O protestantismo não aceitou, seguindo o judaísmo. Pois bem, agora, esses livros, sem entrar, né, em detalhes aqui no seu conteúdo, vamos pensar sobretudo no livro dos Macabeus, mas também Sabedoria. Esses 2 livros, Macabeus e Sabedoria, eles trazem, de uma maneira mais clara, pela primeira vez, com clareza, aquele que é o principal dogma do Novo Testamento. Quer dizer, dogma é a principal verdade de fé do Novo Testamento. E qual é a principal verdade de fé do Novo Testamento? É a ressurreição. A ressurreição da carne, quer dizer, a ressurreição do corpo. Quer dizer, a fé cristã se baseia nisso. Cristo morreu e ressuscitou. Agora é interessante que, olha, o Novo Testamento, já falei isso antes em algum momento, eu acho, ele não se compreende sem o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, pelo menos na ótica cristã é assim, mas também na ótica judaica, ele é incompleto, porque o Antigo Testamento pode ser entendido como, eu diria, o testamento da promessa, quer dizer, realmente a gente tem muitas profecias e promessas, coisas que não se realizam no tempo do Antigo Testamento, e, portanto, permanecem abertas para quem não reconhece o Novo Testamento. Quer dizer, há uma espera ainda. E, então, no cristianismo, essa espera já não há mais, porque se realizou. Para o Novo Testamento, Jesus, filho de Maria, filho de José, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Nesse sentido, então, o Novo Testamento realiza, né? Conta como Deus realizou as promessas, todas as promessas do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus, inclusive, ele traz muitas vezes essa fórmula. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura que diz. E aí cita o texto do Antigo Testamento e diz que o Novo Testamento, com Jesus, está realizando aquela promessa. Então, essas 2 partes, elas se completam. Não se compreende o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento sem o Novo Testamento, ele permanece incompleto, permanece aberto. Quer dizer, claro que ele não é incompleto, ele é completo, entenda, no sentido que aquilo que ele anuncia, aquilo que promete, permanece não realizado. Então, não é que ele esteja aberto, mas aquilo que diz ainda se aguarda. Estou dizendo isso porque, de algum modo, tudo aquilo que vem no Novo Testamento, de algum modo, tem já uma prefiguração, uma base, um anúncio, um prenúncio no Antigo Testamento. E os livros dos Macabeus, o segundo livro dos Macabeus, no capítulo 7, pela primeira vez, de maneira clara, se fala ali da ressurreição. O episódio da mãe que, num só dia, viu morrer os 7 filhos, porque se recusaram a comer carne de porco, por amor à lei de Deus. E eles foram torturados, depois mortos. Por fim, também a mulher, a mãe, faleceu, foi morta. E ela fala lá exatamente isso, né? Que ela não sabe como eles apareceram no seu ventre, mas sabia que aquele que os fez nascer no seu ventre daria de novo a eles o espírito e a vida na outra vida, após a morte, uma vez que agora eles fazem pouco caso de suas vidas por amor às leis de Deus. Então ali é a primeira, diria, mensagem mais clara sobre ressurreição. E o livro da sabedoria, sobretudo, né, vai falar muito exatamente da vida, da imortalidade da alma, da vida após a morte. Clássico é aquele texto, a vida dos justos está nas mãos de Deus. Então, esses 2 textos são fundamentais para se compreender a novidade que é o Novo Testamento. Só para citar 2 deles, né? O livro do Eclesiástico é muito parecido com o livro dos Provérbios, muito parecido. E ele traz, ele
seria uma espécie, uma parte final dele, traz um elogio, o elogio dos pais. E aí vai olhar para o passado, desde Caim até o tempo que foi escrito. Vai fazer o elogio dos grandes homens e mulheres da história bíblica. O livro de Judite, Judite é mais judia. Judite quer dizer judia. E vai contar a história de como Deus salva o seu povo por meio de uma mulher. Judite, na tradição católica, é uma imagem, uma figura de Maria. Então, o cântico de Judite, muitas vezes pode ser cantado e é cantado também a Maria. E o livro de Tobias, de novo, né, muito importante pela sua angeologia, a presença de anjos, e também a demonologia. Quer dizer, de algum modo, a vida, né, ela tem a participação aqui na nossa história de mensageiros de Deus, que se chama de anjos, mas também há também mensageiros do espírito do mal, que se procura dificultar as coisas. Mas esses dois livros, Tobias e Judite, vão mostrar como Deus assiste aqueles que são fiéis à sua lei. Então, Tobit, o pai de Tobias, é um homem fiel à lei de Deus. E vai ser um homem provado também, né, por conta disso. E então, esses livros têm essa capacidade de mostrar exatamente isso. A assistência de Deus, a providência de Deus, junto daqueles que são a ele fiéis, concretamente. E, bem, Baruque é um profeta, né? Então, seria uma espécie de secretário de Jeremias. Então, o seu conteúdo, o conteúdo do seu livro não contradiz. Isso é, inclusive, um critério, né, para que um livro seja considerado inspirado. O seu conteúdo não pode contradizer a totalidade das Sagradas Escrituras. Esse é um critério que eu estou anunciando, antecipando, né? Mas isso de regra da fé. Um livro, isso serve para todos os livros. Um livro concreto, no todo em suas partes, não pode contradizer a regra geral da fé, o conteúdo geral das Sagradas Escrituras. E, bem, para dizer então que estes 7 livros, chamados de deuterocanônicos, são livros tão inspirados quanto os outros 39 livros da Sagrada Escritura, quanto aqueles que foram escritos originalmente em hebraico ou aramaico. Então não há diferença entre eles, apesar desse nome particular. Esse nome apenas quer designar que houve uma discussão, mesmo no seio da Igreja Católica, acerca da sua canonicidade. Mas no final, a Igreja Católica como um todo aceita estes livros como livros inspirados, porque eles não contradizem o conteúdo geral das Escrituras e porque eles contribuem, trazem algo, né, que complementa de algum modo a mensagem de Deus, a revelação que vem da parte de Deus. Então é isso, sobre esses 7 livros chamados livros deuterocanônicos. Agora, dito isso, irmãos e irmãs, eu queria falar um pouquinho, né, sobre o Novo Testamento. A gente então olhou o Antigo Testamento, são 46 livros divididos em 4 partes. Agora, o Novo Testamento é a segunda grande parte, né, já falei um pouquinho, que ele complementa o Antigo Testamento. São 27 livros que partem, é claro, de um acontecimento, de um fato. E o acontecimento se chama Jesus de Nazaré. Seu nascimento, sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Então, a partir daí, nós temos então os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Todos estes 27 livros foram escritos originalmente em grego chamado grego koiné, grego popular, diferentemente do grego clássico. E, quer dizer, o evento mais fundamental, quer dizer, o núcleo principal de toda a mensagem do Novo Testamento são 2 afirmações que está lá no final da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diz assim: Cristo morreu segundo as Escrituras e Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Pronto. Esse é o núcleo fundamental da fé e o núcleo fundamental também do Novo Testamento. Os 27 livros, que depois, repito, que compõem o Novo Testamento, não são outra coisa senão o desenvolvimento dessas 2 afirmações. É claro que para o judeu falar da morte, mas também para mim, para nós é assim, né? Tanto é que quando alguém morre, você faz uma síntese da sua vida. Hoje se fala do legado que aquela pessoa deixa. E todo mundo deixa algo. E então, falar da morte de Jesus é falar também da vida. A catequese vai chamar isso de querigma, né? A palavrinha grega que quer dizer anúncio. Querigma, o anúncio de Jesus Cristo.
A gente encontra esse querigma, esse anúncio em várias partes do Novo Testamento. O primeiro, certamente, é o mais antigo, é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os primeiros versículos, 3 a 5. Mas a gente encontra uma fórmula mais desenvolvida. Uma delas, mais bem desenvolvidas, é Atos do capítulo 2, o discurso de Pedro lá no dia de Pentecostes, em que há a morte e a ressurreição de Jesus. Ele vai acrescentar também que Jesus foi um profeta poderoso, ou seja, acrescenta o terceiro aspecto, na verdade é o primeiro, que é a vida de Jesus. Então se compõe os três aspectos do querigma, ou do anúncio. O que a gente anuncia? A vida de Jesus, ele fez, disse, né? Como viveu, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Esses são os três aspectos do que nós chamamos do querigma ou do anúncio. Ainda hoje é assim. Tanto é que você pode perceber na missa, no momento central da missa, que é quando há a elevação, depois o sacerdote, né, leva o pão consagrado, já é corpo de Cristo, o vinho consagrado, já é sangue de Cristo, ele diz, eis o mistério da fé. E aí a gente responde, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou seja, desde o Novo Testamento, desde que Jesus morreu e ressuscitou, os cristãos não fazem outra coisa senão anunciam a morte de Jesus e a sua ressurreição até que se cumpra tudo no reino de Deus. Ainda hoje é assim. Ou seja, esse é o núcleo mais fundamental da nossa fé. É também o núcleo fundamental do Novo Testamento. Bem, falei muito alto, desculpe. Refitos de água. Como é que se organiza, então, o Novo Testamento? O Novo Testamento tem uma divisão, eu diria, menos uniforme do que aquela do Antigo Testamento, em 4 partes, mais ou menos bem definidas. O Novo Testamento tem, em primeiro lugar, os Evangelhos. Vejam bem, eu vou aqui repetir uma coisa que eu já disse antes. Essa ordem, nós chamamos de ordem canônica. A ordem, né, quero falar, estou falando da disposição, a organização dos livros. É uma organização canônica, não é a organização cronológica. A organização cronológica é saber quem foi escrito primeiro. Então, não é essa a ordem que a Bíblia segue. A Bíblia segue essa ordem como nós recebemos. Pronto, aí nós chamamos de ordem canônica. E no Novo Testamento, talvez, né, por uma questão lógica, né? Quer dizer, não se vai escrever um comentário sobre Jesus antes de apresentar a vida de Jesus. Não vai se fazer uma aplicação de Jesus a uma situação concreta ou de um ensinamento seu sem antes apresentar, né, o seu ensinamento. Então, por uma questão lógica, né, se vai do maior, né, para depois o menor. No maior caso aqui é o próprio Jesus. Por isso, os evangelhos, embora não tenham sido os primeiros escritos do Novo Testamento, cartas de Paulo são mais antigas do que os evangelhos, mas por uma questão lógica, os evangelhos vêm primeiro e apresenta a vida de Jesus. Embora a finalidade do evangelho não é apresentar a história da vida de Jesus. A própria palavra evangelho quer dizer anúncio, quer dizer boa notícia. Então, os evangelistas querem anunciar Jesus para quem tem fé ou para que a pessoa creia nele. Então, ele não quer contar a história da vida de Jesus. É por isso que muitas perguntas que a gente faz hoje sobre Jesus a gente não tem resposta, porque os evangelistas não quiseram fazer o que nós chamamos de biografia, ou seja, a história da vida de Jesus. Não. Quiseram anunciar Jesus. Para isso, eles pegam alguns acontecimentos, para eles são relevantes ou que interessam para a necessidade, né, que estava ali premente. E então eles anunciam Jesus. E aí pergunta sobre, a gente sempre fica muito curioso, né? E a infância de Jesus, como ele viveu? A gente não sabe. Quem vai falar muito disso são os evangelhos apócrifos. Mas eu vou falar em outro momento sobre os evangelhos apócrifos. Os evangelhos canônicos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eles não querem contar a vida de Jesus. Eles trazem elementos, momentos mesmo, né, da vida de Jesus. A finalidade de transmitir a partir deles uma mensagem que é a mensagem da salvação. Então, nós temos, em primeiro lugar, os 4 evangelhos, nesta ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois nós temos um livro à parte, né, que é, na verdade, uma segunda parte do Evangelho de Lucas, nós chamamos de Atos dos Apóstolos. Aqui se trata também de narrativa, né, uma mistura de história e teologia. A gente tem aqui a primeira história da igreja. Lucas vai contar no livro dos Atos dos Apóstolos, que continua o seu Evangelho, como a igreja, quer dizer, os apóstolos,
os discípulos de Jesus, vão agora colocar em prática como testemunhas tudo aquilo que receberam dele, aquilo que viram, experimentaram, aquilo que ouviram, o modo como reagiram. Quer dizer, eles vão colocar, nós temos aqui o desenvolvimento da igreja. É a primeira história da igreja. Isso é contado no livro chamado Atos dos Apóstolos. Por isso o nome mesmo, né? As ações. É o que os apóstolos fizeram depois que receberam do alto a força do Espírito Santo. E depois nós temos, então, as cartas. Aí nós temos uma diferença. Temos cartas paulinas, quer dizer, são cartas que foram escritas ou atribuídas a Paulo de Tarso, né, Paulo apóstolo, e depois nós temos cartas católicas, né, são chamadas de católicas porque são cartas universais. O que diferencia as cartas paulinas, né, das cartas católicas é que as cartas paulinas elas são dirigidas a comunidades específicas. Aí você tem aí carta aos Romanos, vou dizer aqui na ordem. Carta aos Romanos, uma carta. De novo, aqui também o mesmo critério. Não é que Paulo tenha escrito primeiramente aos Romanos. Na verdade, há consenso que a última carta de Paulo tenha sido para os Romanos. Então, Romanos é a última carta de Paulo e não a primeira. Mas essa ordem da Bíblia é uma ordem pelo tamanho. Então, se vai da maior para a menor. Nesse sentido, a primeira é a carta aos Romanos e a última é a carta a Filemon, que só tem um capítulo. Então, carta aos Romanos, depois as duas cartas aos Coríntios, depois carta aos Gálatas, depois carta aos Efésios, depois carta aos Filipenses, depois carta aos Colossenses, depois as duas cartas aos Tessalonicenses, depois as duas cartas a Timóteo, carta a Tito e carta a Filemon. São 13, viu? Então, essas são as cartas chamadas paulinas. Vocês vejam, então, que as cartas de Paulo têm um endereço específico. Algumas são para pessoas, é o caso de Timóteo, Tito e Filemon. São para pessoas. As outras são para a comunidade inteira. Então, a comunidade de Tessalônica, a comunidade de Éfeso, a comunidade de Colossa, a comunidade de Corinto, a comunidade de Roma, a comunidade da Galácia. Então, mas são cartas direcionadas para uma comunidade específica. Então, essa é uma carta propriamente tal, né, que vai tratar de questões que dizem respeito àquela comunidade especificamente ou àquelas pessoas especificamente. Então, essas são as cartas de Paulo. As cartas católicas, elas são, vejam logo em seguida, né? Tem uma que, a carta aos Hebreus também. A carta aos Hebreus ela é direcionada para os hebreus, mas não é para uma comunidade específica, é aos hebreus de um modo geral, né? Quer dizer, aos judeus. E um tempo atrás, quer dizer, até um tempo atrás, perdão, essa carta ela também foi atribuída a Paulo. Eu lembro na minha adolescência, lá em Rosário, lendo a liturgia da palavra, o lecionário ainda trazia, né? Leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. Certamente quem tem a minha idade ou mais, né? Ele lembra disso, que no tempo se lia a leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. Hoje os lecionários já não trazem mais. Só diz assim, leitura da carta aos Hebreus. Porque realmente hoje é consenso que Paulo não escreveu aos Hebreus. Fazendo uma comparação, né, entre o modo como escreve, os temas tratados, realmente eles não aparecem nas outras cartas de Paulo. A gente faz uma comparação, né, entre esses escritos. E hoje é consenso. Paulo não escreveu aos Hebreus. Então, tem ali a carta, alguns chamam de epístola. Depois eu vou fazer uma diferença entre epístola e carta aos Hebreus. Aí nós temos as cartas católicas. Carta de São Tiago, ou a carta de Pedro, são duas de Pedro, e carta de Judas, é a última, né? E 3 cartas de São João. Então a gente tem nessa ordem: Tiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João e a carta de São Judas. Então, essas cartas são chamadas de católicas porque elas não são direcionadas a uma comunidade específica. Elas são cartas que servem para todas as comunidades. E, nesse sentido, a gente pode fazer uma diferença entre carta e epístola. O gênero literário é muito parecido, né? O modo como inicia é muito parecido mesmo. O modo como conclui
E a diferença talvez esteja nas questões tratadas, ou seja, a carta ela é mais pessoal. Ela trata de questões que dizem respeito, repito, a uma comunidade. É claro que depois essa palavra, a palavra de Deus dita a Corinto, ela se aplica a toda a igreja. Depois, né, também para nós hoje. A dizer assim, tem uma música que diz assim: palavra de Paulo apóstolo ao povo de Corinto, palavra que também nos servirá. É um canto de comunhão, né, para falar sobre a Eucaristia, sobre as condições para participar da Eucaristia. E então, a carta ela é mais pessoal, diz respeito a questões concretas, né, do dia a dia de uma comunidade específica. A epístola, embora é muito parecida quanto ao gênero, a epístola também é uma carta. A diferença está no seu conteúdo, porque ela não vai dizer respeito a uma comunidade específica, a uma pessoa, mas são questões gerais, questões doutrinais de modo geral. Por isso que são chamadas de católica, no sentido de universal. É para todas as igrejas. Então, a gente pode dizer assim, né, que Paulo escreveu cartas, ao passo que Pedro, Tiago, João e Judas escreveram epístolas, ou seja, é um conteúdo mais geral para todas as igrejas. E finalmente nós temos o último livro, que é o livro do Apocalipse, também ele atribuído ao evangelista João. Então, João, o evangelista, o quarto evangelista, segundo a tradição, ele escreveu também as 3 cartas, né, as 3 cartas que levam seu nome, 3 epístolas de São João e também o livro do Apocalipse. No momento oportuno a gente pode falar disso, né, que talvez a gente tenha que falar aqui mais de uma escola joanina, mais do que uma pessoa especificamente. Então, essa é a divisão do Novo Testamento. Evangelhos, Atos dos Apóstolos, aí tem as cartas paulinas, ou cartas que Paulo escreveu, ou que foram atribuídas a ele, são 13 no total. Depois tem a carta aos Hebreus, e aí temos as epístolas, ou cartas católicas. A de São Tiago, as 2 de Pedro, seria Pedro mesmo, Pedro, discípulo de Jesus, viu? Depois 3 cartas de São João, ou epístolas de São João, uma de São Judas e, finalmente, o livro do Apocalipse de São João. Para finalizar, então, esse nosso encontro de hoje, a palavra testamento, então nós temos aqui essa grande divisão, Antigo Testamento, Novo Testamento. A palavra testamento, ela vem do latim testamentum. E essa palavra, embora sugira para nós a tradução como testamento, como documento, né? Testamento que alguém deixa, ela na verdade quer dizer aliança. Então, testamento, em latim, é traduzido em português por aliança. Então, nós temos, na verdade, Antigo Testamento, que quer dizer antiga aliança, e Novo Testamento, que quer dizer nova aliança. Vejam, quando a gente fala de antigo, né, nesse caso aqui, às vezes pode dar a ideia, não, antigo, ultrapassado. Absolutamente. Antigo porque veio primeiro, e novo porque vem depois, né? Então, mas esses 2 testamentos, as 2 alianças, elas se complementam. E quando Jesus fala de aliança, né? Quando ele toma o cálice, lá nos 3 evangelistas falam disso, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus, na última ceia, quando chegou a sua hora, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Quando ele fala de nova aliança, ele está se referindo a uma aliança anterior. Ele está falando de nova aliança, é porque ele está falando de uma aliança antiga, uma aliança primeira. E qual é essa aliança primeira? Essa aliança está lá no livro do Êxodo, quando Deus propõe fazer com o povo uma aliança, depois que o libertou da escravidão do Egito, o levou à montanha do Sinai, e Deus propõe ao povo fazer uma aliança. E aí, lá no capítulo 24, depois que Moisés leu para o povo as tábuas da lei, quer dizer, o conteúdo da aliança, Moisés então pegou sangue de cordeiros, vejam bem a imagem como é bonita, o simbolismo. Pegou sangue de cordeiros e jogou sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança. A partir daí, todo o Antigo Testamento ele vai ser lido, né, a partir desta aliança contraída ali no Monte Sinai. Essa aliança, a referência para o povo, para saber se o povo caminha segundo o caminho de Deus, aqui, é esta aliança, é essa lei. E então, quando Jesus diz, este
Veja que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? O novo Cordeiro de Deus. Então, ele é o Cordeiro que vai derramar o seu sangue. Este sangue que ele agora oferece, né, simbolizado ali naquele vinho, este sangue será o sangue da nova aliança. A nossa liturgia acrescentou a palavra eterna. Eu digo nossa, mas é nossa desde o início do cristianismo. Já na Vulgata, que é do século IV da era cristã, já aparece a palavra eterna. Então, a aliança é nova e eterna porque não há outra. Quer dizer, essa é a aliança definitiva. Que, eu diria, não substitui, mas abraça, né, engloba toda aquela aliança e a aperfeiçoa. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, cujo sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Então, mas para compreender essa nova aliança, é preciso saber de que aliança ele está falando. Então, Jesus vem cumprir o ideal proposto lá no livro do Êxodo. Quando Deus propõe aliança, no capítulo 19, ele diz, eu quero fazer de você, falando para o povo, né, a minha propriedade, o meu povo, uma nação santa, um reino de sacerdotes. E aí, finalmente, quer dizer, depois de inúmeras tentativas, a carta aos Hebreus vai dizer isso, né? De muitos modos Deus falou outrora aos antepassados pelos profetas. Nestes tempos que são os últimos, nos falou por meio do Filho. E o livro do Apocalipse também vai dizer isso. Ele, através do seu sangue, fez de nós um reino de sacerdotes. Ou seja, aquele ideal, aquela vocação do povo lá no Antigo Testamento só se realiza com a ação de Jesus, depois que Deus tentou de muitos modos realizar isso ao longo da história. Então, para dizer que realmente esses dois testamentos se entrelaçam. Só se compreende um lendo o outro. Só se compreende bem o outro lendo um. Ou seja, o Novo Testamento pressupõe o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é complementado pelo Novo Testamento. É isso, meus irmãos. Por hoje a gente pode ficar por aqui. E com Deus, Ele que nos abençoe sempre. Amém. Um abraço. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra